Tudo bom? Tudo bem a todos? Estamos aqui com a administração da produção. Meu nome é Heber Piciotano da Silva, sou engenheiro de produção e engenheiro de segurança do trabalho. Teremos a matéria administração da produção com os seguintes temas nesse primeiro slide: planejamento em função da produção e operação, seus sintomas, problemas e soluções do planejamento da produção, sistema ERP, planejamento de recursos organizacionais, MRP2, planejamento das necessidades e de recursos, sincronização, produção, vendas, equipamentos e instalações. Falando um pouco sobre a introdução, sobre a administração de produção, a gente tem o que? A administração da produção é importante? Sim, é importante. Esta está preocupada com a criação de produtos e serviços que em todos nós dependemos. Então, sem a administração da produção, nós não teríamos esses produtos e esses serviços que temos no dia a dia. E a criação de produtos e serviços é a principal razão da existência de qualquer organização. Então, sem uma administração da produção, administrarmos o que estamos produzindo, se é serviços ou se é bens, a gente tem que estar organizado e administrando a produção de uma forma lógica, de uma forma sensata e racional. Isso não tem como a gente definir. São grandes empresas, pequenas empresas que visam lucro ou não. Então, o que a gente tem? O modelo geral da administração da produção. Esse modelo a gente encontra no livro Administração da Produção do Slack. Objetivo da produção, então, a gente tem a entrada de materiais, informações e consumidores. A gente tem o que? Materiais. Temos que entrar com materiais para ser processado no modelo da administração da produção. Meios de produção. Nós precisamos dos meios. Quais são os nossos meios? Instalações, pessoas e informações. Nós temos a entrada. Entrando no processo, nós temos a estratégia da produção, e é isso, tem um objetivo da estratégia da produção. Qual é o nosso objetivo que nós devemos alcançar? Com isso, fazemos um projeto em cima disso, um planejamento e controle do que vai ser produzido, e nisso a gente tem as nossas melhorias, que a gente fala do ciclo, muito comparado ao ciclo PDCA. Papel da posição competitiva da produção. O que é a produção? O que é o papel da posição competitiva da produção? Aliar custo, benefício e qualidade em nossas melhorias. E com esse processo, nós saímos com bens e serviços que vai atender os nossos clientes no seu dia a dia, se for bens ou se for serviços. Planejamento e função da produção e operação. Planejamento e controle é a atividade de decidir sobre o melhor emprego dos seus recursos da produção, assegurando assim a execução do que foi previsto. Então, o que é? O que eu planejei, a função exata do planejamento e controle é o planejar, saber os recursos que estão entrando, o que eu tenho que atender do meu cliente e controlar tudo isso, que o tempo, quando e onde seja cumprido. Nós temos aqui um gráfico de planejamento de produção e operação, planejamento e controle. Então, o planejamento e o controle, como nós estamos vendo, fornecimento de produtos e serviços, tá? Recursos da produção e as atividades que conciliam fornecimento de demandas. Então, a gente tem que ter uma demanda para ter planejamento, nós temos que ter uma demanda para ter planejamento, e se tem planejamento, temos que ter o controle, controlar todinho o nosso processo. Demanda dos produtos e serviços, consumidores de operação e consumidores da operação produtiva. Então a gente tem o consumidor em cima do planejamento e do controle.
Administração da produção, planejamento e controle. Significância de planejamento e controle. O que significa? Então a gente tem planejamento de controle a longo prazo, temos planejamentos e controle a médio prazo e planejamento e controle a curto prazo. A longo prazo, usa previsões de demandas agregadas. A gente pode trabalhar com dados históricos, dados que a gente produziu em anos passados, em 5 anos passados. Então, fazendo a análise para fazer as previsões de demanda. Determinar o recurso de forma agregada. Os objetivos são estabelecidos principalmente pelos termos financeiros. Qual vai ser minha previsão financeira, meu budget, né? E que a gente chama de investimento para o meu planejamento e controle do meu processo, da minha produção, da minha demanda financeiramente. Será que eu vou ter a verba? Será que eu não vou ter? Eu tenho que planejar em cima do meu financeiro a longo prazo. Planejamento de controle a médio prazo usa previsões de demanda principalmente desagregadas. Não agrega, não são agregadas como a de longo prazo. Determina os recursos e as contingências. Os recursos que eu vou usar para planejar e se vai ter alguma contingência no meio do meu planejamento para mim controlar as minhas contingências. Os objetivos são estabelecidos em termos financeiros e de produtos. Não posso ficar... Por que fala produtos? Porque a médio prazo, o que foi demandado terá que ser vendido, terá que ser consumido pela nossa demanda, pelo nosso cliente. Planejamento e controle a curto prazo usa previsões de demanda totalmente desagregadas. Tá? Não são inteiramente desagregadas. Faz intervenções dos recursos para corrigir desvios nos planos. Então, eu tenho mais movimentação para... eu tenho meu planejamento e tenho meu controle. O planejamento eu posso mudar no meio do controle, mudar a minha estratégia de planejamento. Talvez não esteja... atendendo o nosso objetivo final. Então, na parte de desvios dos planos, eu posso, no meio do caminho, mudar para acertar a minha demanda, acertar meu serviço e atender o meu cliente da melhor forma. Os objetivos da produção são considerados de acordo com o momento e o local. Momento, por que eu falo momento? Situações econômicas podem mudar meu planejamento e meu controle. O local, você pode haver uma demanda naquele momento, uma demanda que não estava planejada, que pode ser analisada e entrada no meu planejamento. Nós temos aqui horizonte de tempo, né? Horas e dias, a gente consegue ter um controle de horas e dias. Nós temos dias, semanas e meses e anos, que é diretamente ligado ao meu planejamento e ao meu controle. Então, nisso, eu tendo uma demanda, planejando, a gente tem aqui uns sintomas. O que é um sintoma do meu planejamento e do meu controle? A incerteza da demanda. Você pode ter incerteza de demanda? Podemos. Aqui eu cito o exemplo seguinte: para algumas operações de demanda razoavelmente previsíveis. Nós somos previsíveis, a gente pode prever o que vai ser demandado. Então, um exemplo que eu dou aqui é o quê? Uma escola, por exemplo, uma vez que as aulas estão fixadas, fixei as aulas que vão ser dadas, o período que vai ser ministrada a aula ou o semestre. Começa. Então, o professor sabe quantos alunos tem na sua sala de aula? Sabe. Por quê? Porque eu fixei o período, semestre e fixei já o quê? Já foi feita as matrículas, então eu sei exatamente quantos alunos vai ter naquela sala. Então isso daqui já está sendo um dado de entrada para o meu controle e para o meu planejamento do quê? De quantas apostilas, de quantos livros eu vou ter que produzir ou vou ter que fornecer para os meus alunos. Planeja quantas apostilas são necessárias. A demanda é previsível, então eu preveni, tá? Eu analisei que vão precisar de X apostilas. Qualquer ausente poderá receber a sua apostila quando retornar? Pode, porque ele já fez a inscrição, ele já fez a matrícula, mesmo que ele falte no primeiro dia de aula, vai estar a apostila dele ali, tá?
Essa variável não afeta a demanda? Não afeta a demanda, é uma variável do que? Do aluno vir ou não vir na aula, a apostila dele vai estar lá, a demanda de apostila já vai estar pronta. Mas o que afeta a minha demanda? O que causa uma incerteza de demanda? A gente poderia saber de quantas apostilas no início do ano? Começou o ano, não houve matrícula e você já começou, a administração da escola já começou sem matrícula, sem saber quando, como e quais seriam as aulas, eu não consigo saber de quantas apostilas eu vou ter no início do ano. Então, me causa uma incerteza de demanda. Falando agora sobre o sistema de ERP, planejamento de recursos operacionais, nós temos que ter uma visão sistêmica de todo o processo da administração da produção com o ERP, Enterprise Recursos Plan, planejamento de recursos de empreendimentos. Nós temos o que? O fornecedor, a equipe front office, gerenciamento seniors e acionistas e empregados, tá? Então, tudo isso gera uma base de dados integrada. Hoje em dia chamamos muito isso daqui de tecnologia da informação, que é essencial para gerar relatórios e termos uma certeza de demanda, uma certeza de dados que nós vamos ter no planejamento de recursos de empreendimento. Eu tenho um empreendimento, uma organização de pequeno, médio ou grande, como eu disse no início, que nós temos aplicações em operações produtivas, aplicações de compras e suprimentos, tá? Temos aplicações de recursos humanos para produzir, nada se produz somente com máquinas, aplicações de operações financeiras que vem do gerenciamento, ele mostra para mim quanto que eu vou ter que aplicar e nisso o programa vai direcionar, ele vai coletar dados e gerar relatórios. Aplicações para relatórios estratégicos, lembra que nós falamos em slides passados de relatórios estratégicos que guiam o nosso rumo de demandas e a estratégia que vamos ter que tomar para a produção, para atingir o que a gente quer produzir, o nosso objetivo. Em cima disso, o que é produzido, eu tenho uma aplicação em vendas e marketing. Eu não vou vender o que não está sendo produzido, eu não vou vender o que não existe. Então, nisso, eu tenho uma base de dados integrada. Aplicações de entrega de logística, que é essencial, porque conforme a minha demanda, conforme a minha produção, eu vou contratar a minha logística ou programar minha logística para entregas. E aplicações em serviços, isso visando o final do processo de todo o ERP, o consumidor final, consumidores, atender isso. Então, toda essa informação, todos esses recursos que temos de ERP, planejamento de recursos de empreendimento, termina nos nossos consumidores, no consumidor final. Sistemas de ERP que nós temos hoje mais usados no mundo. Empresas que desenvolvem software de ERP, a SAP, o mais popular e o mais usado. Temos a PeopleSoft, Oracle e IBM. Todos trabalham em plataforma ou Windows, Linux, iOS e Unix, sem problema nenhum. Então são alguns softwares e as plataformas que eles trabalham. Então as plataformas são todas populares e os softwares, existem outros softwares de ERP, mas os mais populares e os mais usados estão aqui. Por que a empresa investiria em ERP, planejamento de recursos, num software de planejamento de recursos organizacionais? Se alguém aceitar somente algumas críticas, o ERP delineia o comentário crítico perguntará por que a razão da empresa investir em dinheiro nele, no software. Em partes, a empresa foram atraídas pela ideia de transformar seus sistemas de informação em uma máquina integrada em funcionamento suave. Então, quer dizer o quê? Que toda a informação está sendo administrada, sendo gerenciada pelo software, um ERP, qualquer que nós passamos em vídeos anteriores,
e gerando informações necessárias, informações que pode nos dar o norte da nossa demanda, dar o norte do nosso cliente, dar o norte do nosso marketing, dar o norte da logística e sendo essencial em qualquer empresa, de pequeno, médio ou grande porte. Ele se molda conforme a necessidade, a demanda. O ERP é moldado conforme o empreendimento de bens ou de serviços. Pessoal, nós encerramos aqui o primeiro slide e iniciaremos o segundo slide com a matéria específica que nós vamos iniciar, vai ser MRP2, Planejamento das Necessidades e Recursos. E agradeço até aqui, muito obrigado e iniciaremos o segundo slide.